Agradecer os amigos que fiz e que mantêm a coragem de gostar de mim, apesar de mim. Saudações, gente bonita. Em Goiás, 15 horas e 30 minutos. Mestre Leider aqui falando. Bom, eu já vi dia azul em Goiás, mas esse tá espetacular. Que um dia assim, sem nenhuma névoa, é sinal de que não vai chover mesmo. Não vai chover nem um pouco. O que é bom para quem realiza certas atividades, mas péssimo para quem lida com agropecuária de um modo geral. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero começar uma discussão. Bom, ouçam isso aqui. Estamos ficando dessensibilizados. Cenas de terror não tocam mais, não assustam mais. Podemos tomar um café da manhã com torradas e cenas de guerra. Uma xícara de café com cenas de tiroteios. A violência não é novidade na espécie humana, por mais incrível que pareça. Esse talvez seja o momento de maior paz. O passado era terrível. Mas as imagens que antes geravam terror já não têm mais esse poder. De certa forma, a violência sai do espaço da repulsa e ocupa o espaço da estética. É só mais uma opção estética para assistir com quem você ama no cinema. Romance ou violência, gore. Será que a violência tornada menos perturbadora nos prepara para aceitar cada vez mais violência? A violência parece ser um conceito e, como tal, está sempre em transformação. Só observe a violência em você e ao redor de você, porque como água morna, pode te afogar e você nem percebe. أجي أخذك؟ حبيبتي طيب ما أنا يا حبيبتي رح أجي أخذك. هلا عمو من الهلال عماله عم بنصك عشان إحنا نقدر نيجي ناخذك. حواليكي في ضرب رصاص؟ خديني يا حبيبتي والله بدي أخذك بس مش بإيدي هلا. نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. برافو عليكي هيك حافظة. ميتين؟ وهم هلا معك بالسيارة؟ وين انت هلا محمية؟ بالسيارة. بابا جنبية. خليكي يا عمري بالسيارة. أنا حتمني فاتحة الخط معاكي، أتمني أحكي معك، ما بدي أسكر التليفون، تمام؟ Inclusive, nós tivemos uma pequena discussão amistosa, uma live dessas, sobre uma questão envolvendo a natureza humana. Se o ser humano era ou não era naturalmente egoísta. Se ele for naturalmente egoísta, o projeto comunista ou nenhum projeto anarquista tem como dar certo. Todos estarão fadados ao fracasso. Porque, nesse sentido, seria um mundo tal como descrito por Thomas Hobbes, onde o homem seria o lobo do homem, né? E aí o capitalismo é o destino da humanidade. E sendo o capitalismo o destino da humanidade, também seria o nosso destino ser extintos. E se as espécies forem todas como a humana, e a natureza humana for aquela pregada pelos liberais, nunca vai existir vida inteligente na Terra por tempo suficiente. Na Terra não, no universo, né? Por tempo suficiente para que um planeta conheça outro. De forma que não só nós, mas como todas as criaturas que porventura já existiram, existam ou venham a existir no universo, morrerão sozinhas.
Isso se a natureza do homem for aquela descrita pelos liberais, como Thomas Hobbes. Mas eu discordo fortemente disso. A natureza do ser humano é cooperativa, é solidária. Há vários estudos envolvendo bebês, por exemplo. Você dá 2 doces para um bebê e deixa o bebê ao lado sem doce. Quase sempre o bebê dá um dos doces para o que ficou sem. As sociedades primitivas também, ditas primitivas, né, são notoriamente cooperativas e colaborativas. Essa natureza mesquinha, egoísta, dessensibilizadora, não é a do ser humano, é a do capitalismo. Então o homem não é naturalmente mau, nem naturalmente mesquinho, nem naturalmente egoísta, nem naturalmente psicopata ou sociopata. O capitalismo que é, ele que torna as pessoas assim. Certo? Por isso que a educação chinesa é diferente da educação dos países capitalistas, inclusive. ¿Conocen los jardines infantiles en China? No se limitan solo a comer, dormir y jugar, sino que los niños aprenden a ser autónomos cocinando y lavando la ropa por sí mismos. Cada día, preparan su propia comida en cocinas exteriores adaptadas a su tamaño, desde cortar verduras hasta cocinar. Devoran con apetito los platos que han cocinado, luego toman la iniciativa de limpiar y lavar los platos. El director elige las actividades según los intereses de cada niño, fortaleciendo así sus habilidades prácticas. Después de las comidas, es el momento para las manualidades, tejer, coser o incluso hacer ropa con máquina. Desde una edad temprana, se les enseña a ser independientes. Los mayores preparan comidas completas, mientras que los más jóvenes, especialmente talentosos en pastelería, podrían impresionar a cualquier chef. Las niñas incluso aprenden lo básico sobre peinado y maquillaje. No hay absentismo, el horario es demasiado intenso como para aburrirse. Este tipo de educación práctica, que integra un entrenamiento físico real y la vida, es una forma de hacer las cosas más efectivas. Los niños son rigurosos, practican deportes y artes marciales, lejos de las preocupaciones habituales sobre la seguridad de los niños. No hay lágrimas al dejarlos, los niños se apresuran hacia sus actividades, demasiado ocupados como para pelearse por los juguetes. Este es un modelo de lo que podría ser una infancia rica y activa. ¿Estarían tentados por un jardín infantil así para su hijo? Eu fui professor 20 anos. 20 anos. E eu posso garantir para vocês que a nossa educação é uma máquina de moer seres humanos desde a mais tenra infância. A cada reforma da educação, ela fica pior, mais mesquinha, estupidificante e cruel. Você produz crianças problemáticas que são transformados em adolescentes neuróticos e jovens absolutamente incapazes de lidar com a vida. Seres que essencialmente são inúteis para eles mesmos, para a sociedade, para a comunidade. Tirar nota boa no sistema que nós temos é um demérito. Prova que o ser humano em questão tem boa memória. Só isso. Só isso. Boa memória. É a única aptidão exigida pelo nosso sistema. Boa memória. A capacidade de fazer o que o sistema espera. Vocês separaram para olhar os critérios de correção da prova do Enem? É uma máquina pasteurizadora. Só que ao invés de leite, eles trabalham com cérebros jovens, essencialmente. Pasteuriza cérebro. E o cérebro não foi feito para ser pasteurizado. O cérebro é plástico. Sobretudo quando a alma é grande. Essa máquina pasteurizadora, que é o ensino brasileiro, principalmente depois da reforma do ensino médio, ela destrói a criatividade. Ela mata a independência. Ela
transforma a saúde mental num privilégio de pouquíssimos. Ela torna cada serzinho miserável, mesquinho e competitivo, inseguro, frágil, delicado. É isso. Marcas que produzem cidadãos como esse aqui. Como assim? Se nós estamos num regime de emprego pleno, como isso pode ser crítico? Não, o Banco Central adora quando a gente tem um regime de emprego pleno, ou seja, que as pessoas, todo mundo que está procurando trabalho consegue trabalho. O problema é que é a nossa situação atual. Que é a nossa situação, que melhorou muito, foi uma grande surpresa. Outros países também passaram por isso, mas o Brasil foi uma grande surpresa. Agora, a preocupação vem quando as empresas não conseguem contratar, e aí você tem que começar a subir o salário. Se você sobe o salário para o mesmo nível de produção, isso significa que você está iniciando um processo inflacionário. Então, a preocupação vem daí. Mas essa preocupação, na sua visão do processo, não existe mais? Não, a gente tem a mão de obra apertada, então o que a gente tenta fazer é o seguinte: na área de serviço, onde são serviços que são intensivos em mão de obra, ou seja, que demandam mais pessoas, esses que são intensivos em mão de obra estão subindo mais do que os não intensivos, porque aí seria um indicador antecedente de que, de fato, isso está colocando uma pressão. Isso apareceu durante uns 2 ou 3 números de inflação, mais recentemente está um pouquinho melhor. Isso que eu estou falando, é particularmente útil para que você entenda, e realmente eu gostaria muito que você compreendesse. É a visão do Vladimir sobre o que anda acontecendo. Nós já falamos em outros vídeos que nada do que está acontecendo é aleatório. Não. Diferente dos imbecis do Ocidente, cuja visão só alcança até a próxima eleição, e no caso dos Estados Unidos isso é particularmente grave, porque as eleições parlamentares são de 2 em 2 anos. Então você é eleito, leva 1 ano para aprender o que é ser um deputado. Bom, e no 2º ano você já tem que lutar pela reeleição. Então você fica preso no sistema político, o que conduz a resultados catastróficos. A longevidade de pessoas como Vladimir Putin, Ali Khamenei, Xi Jinping, ou mesmo Lula, e agora vocês vão ver o tanto que o Modi, Narendra Modi, tanto que ele vai avançar, tanto que ele vai crescer, explica por que regimes de tipo eurasiano são tão melhores do que regimes do tipo democracias burguesas. Porque é um sistema que obriga a eleições farsescas em períodos de tempo curto, ele não tem como produzir líderes. Simples assim, não vai produzir bons líderes. Vai produzir escravos do sistema, que só vão trabalhar para alimentar o sistema. Aliás, esse é o objetivo, né? Porque o sistema foi desenhado para isso, para que nada mude, para que todos os políticos trabalhem para ele. Correto? É um sistema em que as propostas não valem absolutamente nada. É o marketing que decide. O fato de que pessoas como Steve Bannon consigam manipular sistemas democráticos com a facilidade com que ele manipulou, mostra que, de maneira inerente, a democracia burguesa, que cinicamente aquele genocida britânico, Winston Churchill, definiu como o melhor sistema, fracassa. Como disse o camarada João, né? O capitalismo sempre falhou, falha e falhará. E ao lado do capitalismo, a gente tem que ver, como eu já disse, a civilização ocidental
como uma espécie de superestrutura jurídica e ideológica, e devemos que acrescentar a democracia burguesa como modo político dessa civilização e desse sistema. Então, quando as pessoas clamam por democracia, elas estão clamando por capitalismo. Simples assim. Simples assim, gente. É assim, eu não concordo. Paciência. Eu não estou buscando crentes, eu não estou buscando devotos. Se você não concorda, parabéns. Tipo, problema seu. Tô nem aí. O fato é que é assim. Clamar por democracia é clamar por burguesia. É clamar por capitalismo. As pessoas devem ter o direito. Não. Que direito as pessoas devem ter? O que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos? O principal direito humano não é nem a vida, é a dignidade. Desde quando o capitalismo produz dignidade? Ele não produz dignidade. O capitalismo produz escassez. Aliás, a regra do capitalismo é produzir escassez. Fenômenos como o das companhias de moda europeias, qual que é, gente? Duas companhias de moda europeias, italianas, que compravam, uma delas comprava bolsas de trabalhadores altamente precarizados em regime de semi-escravidão por $59 e vendia a $17 mil. Isso é porque essas bolsas são escassas. Se vocês procurarem, vocês vão achar muitas notícias dessas marcas de moda simplesmente queimando estoques que não foram vendidos. Por que queima? Porque elas vivem da escassez. Certo? Elas vivem da escassez. O luxo está no fato de que todos podem pagar. Não tem a ver com qualidade. Não tem nada a ver com qualidade. Tem a ver com escassez. O capitalismo, então, ele é um regime que não tem como dar certo, porque ele, por mais que ele pregue que distribui bem os recursos, que é a melhor forma de blá blá blá, não. O capitalismo busca a escassez. O lucro é conseguido em cima da escassez. Por que o ouro é o metal por excelência, como reserva de valor, e não o ferro, que é útil, que foi fundamental para a humanidade? Porque o ouro é escasso. Por que o diamante é a pedra preciosa mais cara? Porque o diamante é escasso. O capitalismo preza pela escassez. Simples assim. E um sistema que prega pela escassez, ele não tem como funcionar. Não tem como dar certo. Pelo menos não para todos, pelo menos não para a maioria. É um sistema feito para poucos. No caso da democracia burguesa, é mais ou menos a mesma coisa. Imaginar que todos têm os mesmos direitos, só porque a pessoa pode votar, cara, isso é tão estúpido que chega a ser pueril. As pessoas sequer têm o direito de serem votadas. Se você não pertencer a determinadas castas, o judiciário é a mesma coisa. Tem castas que estão no judiciário brasileiro há mais de 100 anos. Aquele pessoal do TRF4, né? Aquele que condenou ilegalmente, injustamente o Lula, são parentes, todos eles, de pessoas que já estavam nos tribunais superiores de alçada do sul do Brasil. Há gerações. Há gerações. Quantas cidades você não vê prefeitos que foram filhos de prefeitos, netos de prefeitos, deputados que foram filhos de prefeito, que por sua vez é neto de deputado, que por sua vez era bisneto de senador. Castas, uma verdadeira monarquia. Que chance tem um outsider diante disso? Nenhuma. O sistema político do Ocidente, o sistema político do capitalismo,
produz coisas como isso aqui. Lack of any real discussion around what NATO really is in America is a huge crime. It's a war alliance. It's designed to push U.S. unipolar hegemony around the whole world, to isolate countries that the U.S. does not like, to capture the leadership of Europe to make sure that they can't push their own affairs. They're now extending into Asia. They've pushed the issue in Afghanistan and Libya that have destroyed countries around the world. They say it's a defensive alliance formed in the first Cold War. It is not, in fact, a defensive alliance. It was not started for defense. It was started for offense against the Soviet Union. There was never a threat of the Soviet Union invading Western Europe. That was never real, and that's documented. Secretary of Defense James Forstall said in his diary that the Soviets would not move towards war at any time. The guy who was dealing with the Russians every single day right after World War II when the Allied powers had divided it said that the Russians did not want war. É exatamente por não ser uma democracia burguesa, a China é uma democracia, mas consultiva popular, que é outra história. O sistema político chinês impede que marginais, criminosos, imbecis, incapazes, sequer votem. Eles não podem nem votar. O que é justo, gente, essa discussão já foi feita por Aristóteles. A democracia só é possível entre iguais. Só entre iguais. E Platão, que eu nem particularmente gosto, também disse uma coisa interessante. Se a maior parte das pessoas só olhar para o Brasil, a facilidade com que fake news prolifera, a facilidade com que o discurso evangélico se espalha, mostra o que é o povo. O povo mesmo, o que ele é. Então, se você permite que a maioria vote, e a maioria sendo composta de imbecis, com todo respeito, você vai ter um governo de imbecis, de pessoas eleitas por imbecis. O brasileiro é o povo que elegeu o Bolsonaro. O brasileiro é o povo que elegeu o Senado e a Câmara dos Deputados, que está aí. É só vocês verem quem foi eleito pela maioria. Não preciso falar muita coisa, não. Sobre o quão inútil, na verdade não é inútil, é prejudicial essa noção de que a maioria deve vencer, que a vontade da maioria não é a vontade da maioria. A vontade do povo é manipulável com muita facilidade. Certo? Então, cara, não tem como funcionar. Não tem como funcionar. E não vai funcionar, e nunca funcionou, na verdade. Quando funciona, nas raríssimas vezes, o bom governante é deposto, preso ou desvivido. É assim que funciona. Foi manipulando esse sistema que os Estados Unidos conseguiram impedir que nenhum país, conseguiram garantir, né? Que nenhum país da América Latina se tornasse desenvolvido. Nenhum. Enquanto os Estados Unidos existirem, eu venho falando sobre isso há muito tempo, enquanto os Estados Unidos existirem, não vai haver progresso para nenhuma sociedade latino-americana. Nenhuma. Esqueçam isso. Não vai haver. Simples assim. O ideal da democracia burguesa é mais ou menos isso aqui. Sabe quem está explorando petróleo na Guiana? Você sabe quem está explorando petróleo na Guiana? Duas empresas norte-americanas, a Chevron e a Exxon. Sabe quanto a Guiana cresceu no ano passado? Em um ano, 38%. E quanto a gente gastou no Rio Grande do Sul? Veja, a Guiana cresceu 38%. Foi o país que mais cresceu no planeta. Duas empresas norte-americanas lá. Sabe qual é a empresa que está no Suriname explorando a margem equatorial? É a Total, a francesa Total. Então veja, não venham fazer discurso de sustentabilidade europeus e norte-americanos no Brasil, querer que o Brasil deixe de explorar as suas riquezas quando eles estão explorando. São empresas norte-americanas que estão na Guiana explorando petróleo, na margem equatorial.
É uma empresa francesa que está lá no Suriname. Já já vai começar a estar fazendo pesquisa no Suriname. Então veja, a margem equatorial, Henrique, ela muda todo o arco norte do Brasil. Ela muda o Pará, ela muda o Amapá, ela muda o Maranhão, ela muda o Piauí, o Ceará e o Rio Grande do Norte. A gente tem, veja, 38% de crescimento na Guiana. Se a gente tiver metade disso de crescimento, o arco norte do Brasil, a gente vai gerar milhares de empregos, desenvolvimento. Enquanto a lógica chinesa, inclusive comparada à americana, é essa aqui que vocês vão ver. Mas e a Rússia? A Rússia. É fácil demonstrar no que se alicerça. Em resumo, quero falar para vocês sobre Sanaã, capital Houthi, uma cidade cujo aglomerado urbano tem pouco mais de 3 milhões de habitantes. Hoje, o Estado legítimo, com apoio da OTAN, França, Itália e Estados Unidos, atacou Sanaã e atingiu um alvo civil, claro, é o que eles fazem sempre, alvos civis, provocando baixas, que é o que eles fazem sempre. Mas era isso que os iranianos estavam esperando. Cara, quando alguém mais forte que você está caçando briga, evite a provocação. O Estado de Israel não evitou. E vai pagar por isso. Com certeza vai. Eles fizeram o que os Iemenitas queriam desde o início. Não sei se vocês se lembram, quando eu disse que nunca dá para saber o resultado da guerra, a não ser quando se perde a iniciativa do combate, porque a derrota é certa. Falei isso ontem. E foi exatamente o que aconteceu com o Estado legítimo. Hoje, perdeu a iniciativa do combate. Agora ela é do Irã, portanto, da Federação, portanto, da Eurásia. Entendam que Vladimir Putin, ele não quer purificar o Ocidente, como os dugnistas interpretam. Ele não vai ser o salvador do Ocidente. Esqueça essa bobagem. Vladimir Putin vai ser o coveiro do Ocidente. Isso é ótimo. Isso é incrível. Dá para até desejar uma boa tarde com sinceridade. Fiquem bem. Hoje, se tudo der certo, eu quero fazer uma live. Só que mais leve. Sabe, a gente precisa de alguma leveza para encarar a vida, né? Para dar conta da nossa existência. Hoje eu quero ver se eu faço uma live leve. Espero vocês. Até mais tarde. Ou não, se eu estiver muito cansado. Porque eu tive uma noite difícil, seguida por outra noite difícil, mas acho que vai estar tudo bem. Então, a priori, até mais tarde. Fiquem todos vocês muito bem.